Graça e paz, olá meu irmão, minha irmã, estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional hoje vai falar sobre a glória de Deus e o nosso devocional está na passagem em Atos 7, do versículo 54 ao 58. A palavra de Deus diz: ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Olha que coisa linda! Estevão foi o primeiro mártir da nossa igreja primitiva e ele foi um seguidor de Cristo muito fiel. E ele estava ali sendo apedrejado. Vocês imaginam a quantidade de insulto que Estevão estava ali recebendo simplesmente porque ele amava Jesus e ele estava pregando o Evangelho. E ele foi apedrejado. Então, o que a palavra de Deus me diz e nos diz neste momento é que muitas vezes a vida vai nos apedrejar, nos levar pedradas, mas a gente precisa seguir o exemplo de Estevão. Se a gente está seguindo a lei de Deus, se estamos servindo ao nosso Deus, se estamos fazendo exatamente o que Ele quer de nós, sendo obedientes e levando a palavra de Deus, que a gente fique tranquilo, que a gente descanse no Senhor e que tenha essa paz, porque o que Estevão passa para mim nessa passagem é paz, a paz, a certeza de que ele ia encontrar Jesus. E ele era tão especial, que o próprio Jesus estava ali para recebê-lo, de tão especial, que sejamos especiais assim. Meu irmão, minha irmã, Deus hoje está falando conosco, não importa a provação que você esteja passando, não importa a vida financeira que está difícil, esse filho que está te dando trabalho, esse marido, essa esposa que ainda não entrou na vontade do Senhor, seu casamento está passando por dificuldades, se você está passando por uma crise no seu casamento, se você está com um problema de saúde, se você está com um ente querido, se você precisa de uma resposta, de uma porta de emprego, se você está precisando da liberação de um processo na justiça, a liberação da sua casa própria, se você está precisando de um milagre, Deus, Ele está contigo. E quanto mais a gente adora a Deus, quanto mais a gente segue a Deus, a gente faz a vontade de Deus, pode ter certeza que o inimigo ele se levanta. E ele se levanta por quê? Porque ele quer te parar, ele quer te desanimar. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria não vem de homens, a nossa alegria não vem do que estamos vivendo aqui, não vem dessa terra, até porque o reino de Deus não é daqui. Estamos aqui de passagem e que a gente tenha uma passagem maravilhosa para quando as pessoas olharem para a gente, lembrarem de nós, ser como o Estevão, dar o exemplo dele, que a gente possa dar exemplo para as pessoas. Então que a gente tenha essa fé que Estevão teve, que a gente tenha essa convicção de que apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, nós temos um Deus que estará de braços abertos para nos receber, se a gente seguir exatamente o que Ele nos determinou, o processo que a gente passa do amadurecimento, o processo que a gente passa para a gente poder receber a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, é difícil, não é fácil. A gente vai passar por desertos, a gente vai passar por provações, nosso orgulho vai gritar, nossa vaidade vai gritar, nosso eu, o ego vai gritar, mas pode ter certeza, se você está debaixo da graça de Deus, se você está debaixo de obediência, o seu momento vai chegar. Você precisa descansar em Deus e crer que não importa se estão te apedrejando, não importa o que você está passando, Deus é contigo. Tenha paz, tenha confiança. E Paulo também gostaria de compartilhar com vocês em Romanos 8:18,
ele fala sobre a glória de Deus também. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, Paulo de Tarso, aqui já como Paulo, ele era Saulo e ele foi perseguidor, de Estevão. Nós lemos aqui na Bíblia que ele perseguiu os cristãos e Saulo de Tarso foi um dos que pediram para matar, apedrejar Estevão. E aqui ele se encontra agora na posição de apóstolo, na posição do apóstolo que levou mais a palavra de Deus. Ele era um missionário e a história de Paulo é maravilhosa. Eu sou muito apaixonada pela história de Paulo porque eu me considero... A gente acaba se considerando parecido porque somos pecadores e de repente quando a gente se vê numa posição de eu preciso mudar a minha vida para agradar a Deus, para ser melhor, para fazer o bem, para não perseguir as pessoas, para não ser injusto, então ele se transforma totalmente e realmente serve a Deus e realmente ele se dedica a vida dele inteira para levar o evangelho para as pessoas. E ele de carrasco, ele passa a ser uma pessoa que leva a palavra de Deus. Então a gente vê na história que de repente essa pessoa que está sendo um carrasco na sua vida, como Saulo foi na vida de Estevão, de repente aqui na frente, com seu exemplo, com um encontro com Jesus como Saulo teve, ele vai mudar. Ele vai simplesmente ver que ele não pode viver sem Deus, que ele não pode viver sem Jesus. Até porque depois que a gente é tocado pela palavra de Deus, depois que a gente conhece verdadeiramente Jesus Cristo, a gente não consegue ser o que a gente era antes. A gente não consegue voltar a ser o que era antes. Então, que você tenha certeza que Deus é contigo, que Deus está tomando conta de você, da sua família, que Deus nunca vai te abandonar. E como disse aqui a história, Estevão vê a glória de Deus. Então ele estava sendo apedrejado, ele não estava nem mais sentindo. Então quando a gente está vivendo essa glória, quando a gente está sentindo Deus, essas pedras, elas nem vão doer tanto. Elas doem, mas nem vão doer tanto como doía antes. Porque a gente vai estar debaixo da graça de Deus, a gente vai estar debaixo de proteção, a gente vai estar debaixo do amor de Cristo. E se Deus amou tanto a gente, que deu seu Filho único, a gente poderia se sacrificar realmente um pouco mais por Deus, porque Ele realmente nos ama de verdade e é necessário que a gente possa se transformar a cada dia e que a gente siga o exemplo aqui de Paulo, que diz que ele considera que os sofrimentos atuais, ou seja, o que ele passou, e olha que ele passou por muito sofrimento. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo sofreu muito depois que ele aceitou Jesus, que ele realmente seguiu o que Jesus queria dele. E ele mesmo, com todo o sofrimento, com tudo que ele passou, ele diz aqui em Romanos 8 que ele considera que os sofrimentos atuais, e olha que se você ler a história de Paulo, você vai ver o quanto que ele sofreu. Ele diz que não são comparados à glória que nos será revelada, como foi revelada para o nosso querido Estevão. Então, meu irmão, nesse dia eu gostaria de dizer para você, tenha força, continue, não desista, continua firme, porque Deus é contigo, Deus está contigo. E ele diz nesse momento que a glória dele é maior que qualquer coisa dessa vida, qualquer coisa que você esteja passando. Então Deus é contigo, tenha força, acredite e saiba que o nosso Deus é o Deus do impossível, e essa luta que você está passando, Ele é capaz de mudar o quadro. Isso é um processo, o processo dói, mas quando a sua vitória chegar, não vai ser comparado ao sofrimento que você teve. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei,
na tua fumaça de glórias eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Então clame pela glória de Deus quando estiver difícil, quando você estiver com vontade de parar, clame por essa glória, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te dar força, porque Ele é a força quando não temos mais, Ele é a nossa alegria quando não temos mais sorriso. Creia, Deus é contigo. Tudo que você está passando vai passar e você vai ter com Deus uma porta que vai se abrir e que vai te dar o ânimo que você precisa. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento, creia que Deus é contigo e a glória dele é muito melhor e a glória dele não tem comparação ao sofrimento que nós possamos estar passando. Que você fique com Deus, que você fique com essa palavra, que você tenha uma semana incrível, abençoada, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.